Pessoal, nós vamos começar agora o nosso estudo acerca dos princípios do direito penal. Começando pelo estudo do princípio da intervenção mínima, também chamado de ultima ratio, né? Que o direito penal é a última ratio. Então, de acordo com esse princípio, o direito penal ele só deve preocupar-se com a proteção dos bens mais importantes e necessários à vida em sociedade. Então, o legislador ele vai se valer de um critério político, né, que vai variar de acordo com o momento em que a sociedade está vivenciando, sempre que entender que outros ramos do direito são incapazes de proteger eficazmente, devidamente, aqueles bens mais importantes para a sociedade. Então, aí o legislador, diante desse critério político, sociológico, ele vai selecionar aquelas condutas que merecem a atenção do direito penal. Então, nós temos um princípio aqui que é limitador do poder punitivo do Estado, né? Então, o poder punitivo do Estado, ele deve estar regido, deve estar limitado por esse princípio da intervenção mínima. Então, o direito penal, ele só pode intervir em casos em que haja um ataque muito grave aos bens jurídicos que sejam considerados os mais importantes, tá? Outros ataques leves ou meras perturbações, digamos assim, mais leves, do ordenamento jurídico são objeto de outros ramos do direito, por exemplo, do direito civil, né, do direito empresarial, do direito administrativo e por aí vai. Então, dizer que o direito penal é a última ratio significa que o direito penal ele só deve atuar, né, na proteção daqueles bens mais relevantes para a convivência em sociedade. Então, o direito penal ele deve interferir o mínimo possível, né? O princípio da intervenção mínima, ele deve interferir o mínimo possível na vida em sociedade. Ele só deve aparecer quando os outros ramos do direito não forem capazes de proteger adequadamente aqueles bens jurídicos que têm a maior importância. E por que isso? Porque, como eu já falei para vocês nas aulas, o direito penal ele é aquele que tem a sanção mais severa, né? Então, as medidas utilizadas pelo direito penal são as mais rigorosas. Então, ele só deve vir para o restabelecimento da ordem jurídica que for violada se outros ramos do direito não puderem atuar de forma adequada, prestar a tutela devida para esses bens relevantes da vida em sociedade. Por isso que a gente diz que o direito penal ele tem um caráter subsidiário, né? Subsidiário. A missão do direito penal é de aparecer como a última trincheira, né? De todas as medidas, é a última medida a ser adotada dentre todas as medidas que existem no nosso ordenamento jurídico. Quando todas essas outras medidas falharem para a solução do problema, aí é que o direito penal deve aparecer. Então, ele tem a missão de proteger, uma proteção subsidiária, né, de bens jurídicos, tá? Bom, e nós temos também o chamado princípio da lesividade. Esse princípio da lesividade e o princípio da intervenção mínima, eles são, como o professor Greco coloca, eles são duas faces de uma mesma moeda, né? De um lado tem o princípio da intervenção mínima, que permite a interferência do direito penal somente quando estivermos diante de ataque a bens jurídicos realmente importantes. Já o princípio da lesividade, ele vai limitar ainda mais o poder do legislador, né? No sentido de quais são as condutas que poderão ser incriminadas pela lei penal. Então, esse princípio ele vai orientar no sentido de saber quais são as condutas que não poderão sofrer a incidência do direito penal, né? Porque as proibições penais, o que é considerado infração penal, somente se justifica que seja assim considerado
quando se refere a condutas que afetem gravemente, por exemplo, os direitos de terceiro. Por conta desse princípio da lesividade, a gente tem que o direito penal ele não pode incriminar uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. Ou seja, se eu lesionar a mim mesma, eu não estou cometendo nenhuma infração penal. Por quê? Porque a autolesão não é punida, né? E por quê? Porque é proibida a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. É por isso que a tentativa de suicídio, quem sobrevive a uma tentativa de suicídio não pode ser punido pelo direito penal, né? Porque não excede o âmbito daquela própria pessoa, certo? Então, existe aí esse brocardo latino que retrata essa vertente do princípio da lesividade, né, dizendo que ninguém pode ser punido por aquilo que pensa, por exemplo, né, ou por seus sentimentos pessoais. Então, ninguém pode ser punido por sentir raiva, ninguém pode ser punido por estar em ira, né, uma situação de ira. Ninguém pode ser punido por estar sentindo ciúme. Ninguém pode ser punido, enfim, pelo que pensa, pelo que sente. Se esses sentimentos, essas emoções, elas não forem exteriorizadas, se elas não produzirem nenhuma lesão a bens de terceiro, aquela pessoa que pensa, aquela pessoa que sente o que sente, já vai, né? E aí, o direito penal, ele não pode, portanto, punir as condutas que não sejam lesivas ao bem jurídico de um terceiro. E é aí que entra uma importante discussão a respeito do artigo 28 da Lei de Drogas, né? A Lei de Drogas é a Lei 11.343 de 2006 e que pune, né, a posse, o porte, ter em depósito, enfim, a droga para consumo próprio, né? Muitos entendem, hoje prevalece o entendimento de que o bem jurídico violado aqui seria a saúde pública. Outros entendem, grande parte da doutrina vem entendendo, que o bem jurídico tutelado é a saúde individual. Então, o que está sendo violado, o bem que está sendo violado é a saúde da própria pessoa que está consumindo aquela droga. E que criminalizar, e hoje é crime, né, ainda, o artigo 28 da Lei de Drogas diz que é crime, e que isso viola o princípio da lesividade, criminalizar a conduta de quem porta, né, por exemplo, ou possui droga para consumo próprio, né, em quantidade e de alguma forma que não lesione um bem jurídico alheio. É uma discussão bem interessante que existe a respeito disso, se fere ou não o princípio da lesividade. Então, ninguém, também complementando, né, uma outra função do princípio da lesividade, é impedir que a pessoa seja punida por aquilo que ela é, né, e não pelo que fez, né. No direito penal brasileiro, não é permitido o chamado direito penal do autor. Ninguém pode ser punido pelo que é. Nós temos no Brasil o direito penal do fato. A pessoa deve ser punida por aquilo que fez e não por aquilo que é. Nós temos outro princípio muito importante, que é o chamado princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, né? Ele está previsto na Constituição Federal, explicitamente está previsto na Constituição e também está previsto no Código Penal, no artigo 1º, né? Que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Esse princípio, ele é considerado uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea, ou seja, ele não pode ser abolido, né, do nosso ordenamento jurídico, ele não pode ser reduzido, seu alcance, sua aplicação não pode ser reduzida. Ele pode ser alterado apenas para aumentar o seu alcance. Ele é um vetor do sistema penal por força desse mandamento constitucional. E o que significa isso? Significa que, basicamente, né, a lei
é a única forma exclusiva para a criação de infrações penais, sejam crimes ou sejam as contravenções penais. E também somente a lei ela pode combinar penas, né? Somente a lei pode combinar penas, tá? E no Brasil, os crimes e as contravenções penais, eles são instituídos por meio de lei ordinária, certo? A Constituição Federal, ela veda a utilização de medida provisória sobre matéria relativa ao direito penal, né? E, apesar disso, o Supremo tem um histórico de permitir, né, a edição de medida provisória sobre matéria relativa ao direito penal, desde que sejam medidas benéficas ao agente. Mas também é algo que é bem discutido, porque, de qualquer forma, fere uma norma expressa, né, da Constituição Federal. O que mais? O fundamento, né, o princípio da reserva legal, ele tem 2 fundamentos. Só para encerrar ainda essa parte, eu esqueci de falar, somente a lei em sentido material, né, a matéria constitucionalmente reservada à lei, e a lei em sentido formal, que a lei em sentido formal é aquela editada em consonância com o processo legislativo previsto na Constituição Federal. Sei que vocês já sabem, né, o que é lei material, lei formal, mas gostaria apenas de frisar aqui, porque é algo importante. Bom, como eu tinha iniciado a falar, o fundamento jurídico da existência desse princípio, fundamenta esse princípio, a taxatividade, certeza ou determinação. O que é que significa isso? Implica, por parte do legislador, a determinação precisa, ainda que mínima, do conteúdo daquele tipo penal, né? Então, precisa ser algo determinado, claro, ainda que minimamente descrito, aquele conteúdo daquele tipo penal, e também o legislador ele deve determinar precisamente qual é a sanção que deve ser aplicada para quem praticar aquele fato previsto na lei penal. E também o juiz ele deve decidir dentro dos limites impostos por aquela lei na hora de julgar, na hora de apreciar benefícios legais, na hora de aplicar uma sanção, enfim. Esse é o entendimento prevalecente hoje nos tribunais superiores, STJ, STF, né? Então, esse princípio da reserva legal, ele atua, como eu já falei, também como uma limitação constitucional para o juiz, né, que é o aplicador judicial da lei, né? Então, ele precisa decidir dentro dos limites impostos pela lei. Então, se prevê-se no nosso ordenamento jurídico que a pena para um determinado crime é de, por exemplo, de 1 a 4 anos para furto simples, o juiz ele deve decidir dentro desses parâmetros, né, considerado lá a parte da dosimetria da pena que vocês ainda vão estudar. Ele só pode, na terceira fase da dosimetria da pena, extrapolar o mínimo legal previsto para aquele crime ou o máximo previsto para aquela norma penal, né? Então, ele pode, na terceira fase da dosimetria, mas desde que também respeitados os parâmetros que estão previstos na própria legislação, na própria lei penal, tá? Que vocês vão estudar essa parte de dosimetria que eu estou tentando utilizar aqui como exemplo, ainda em Direito Penal 2. O que mais? Outro desdobramento lógico desse princípio da taxatividade é que o direito penal não tolera, como nós já conversamos a respeito disso, já temos aula sobre isso, não tolera a chamada analogia em malam partem, né, em prejuízo do réu. Então, os crimes e as penas, eles devem estar expressamente previstos em lei, não devendo ser utilizada a regra da analogia em prejuízo do réu, caso exista um vácuo legislativo, né? Por exemplo, uma norma penal em branco,
tá? E quanto ao princípio da reserva legal e os mandados de criminalização, o que seriam esses mandados de criminalização, né? A Constituição brasileira, ela traz alguns mandados, sejam eles expressos, né, explícitos ou mandados tácitos, implícitos, de criminalização, né? Para quê? Para que o legislador observe o que diz a Constituição e obedeça, trazendo uma lei prevendo aquela infração penal naquela situação, né? Então, os mandados de criminalização, eles vão indicar matérias sobre as quais o legislador ordinário, ele não tem a escolha entre legislar ou não sobre ela. Ele tem a obrigação de tratar, de trazer uma lei protegendo aquele bem jurídico ou aquele interesse de forma adequada, né? Então, por exemplo, professor, me dá um exemplo de um mandado de criminalização expresso que está lá na Constituição Federal. Lá no artigo 5º, ele trata, em um dos seus incisos, ele trata do racismo, né? Racismo, então o legislador ele coloca que a lei deverá considerar inafiançável, imprescritível, crime de racismo, etc, etc. Outro mandado de criminalização expresso na Constituição é sobre a tortura, sobre o tráfico ilícito de entorpecentes, sobre o terrorismo, sobre os crimes hediondos, né? Então ele manda, quando a Constituição prevê esses mandados, como o nome está dizendo, ele manda que o legislador legisle sobre aquilo, crie o tipo penal sobre aquilo, comine a pena a respeito daquela situação. E aí, professora, todos os mandados explícitos e implícitos previstos na Constituição já foram cumpridos? O legislador ordinário, de modo satisfatório, já cumpriu? Já tem lei tratando de todos eles? Não, não tem, né? Nós temos alguns mandados de criminalização que já foram atendidos pelo legislador ordinário de uma forma até satisfatória, né? Por exemplo, nós temos a tipificação do terrorismo, né? Nós temos a tipificação do tráfico de entorpecentes, nós temos uma lei que trata de algumas formas de discriminação em razão do preconceito, né? Mas não podemos dizer que todos os mandados, todos os mandamentos estão já previstos no nosso legislativo de forma suficiente, né? Alguns são simplesmente, vários são simplesmente ignorados pelo legislativo. Outro princípio muito importante é o chamado princípio da anterioridade da lei penal. É um princípio que também decorre lá do artigo 5º, do inciso 39 da Constituição Federal e também do mesmo artigo 1º do Código Penal. Quando diz não há crime sem pena, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, nesse mesmo dispositivo estão previstos tanto o princípio da reserva legal quanto o princípio da anterioridade, né? Significa o quê? Que o crime e a pena já devem estar previstos em lei, definidos em lei, na época em que o fato criminoso aconteceu, na época que o fato criminoso aconteceu. Então, eu não posso praticar hoje uma determinada conduta que hoje não tem lei prevendo que aquela conduta, aquele comportamento é crime, e amanhã surgiu uma lei punindo aquele comportamento e essa lei me alcançar, sendo que quando eu pratiquei aquela conduta, aquilo ainda não era crime, né? Então, a lei que criminaliza um determinado comportamento, ela tem que ser uma lei em vigor antes da época do fato, antes da prática do fato, né? Então, é por isso que eu até coloquei aqui para vocês um esquema desse princípio da anterioridade, certo? Coloquei para vocês o quê, né? A lei penal, ela produz os seus efeitos a partir do momento
em que ela entra em vigor, como vocês já estudaram em Introdução ao Estudo do Direito, né? Então, ela produz efeitos a partir da data em que ela entra em vigor, tá? E significa o quê? Que deriva a questão da irretroatividade da lei. A lei penal ela não deve ser aplicada, via de regra, a nenhum comportamento pretérito, tá? Salvo se for para beneficiar o réu. Então, via de regra é esse aqui. Temos a publicação da lei, passou inclusive o período de vacatio legis, porque é proibida a aplicação da lei penal, inclusive aos fatos praticados durante o seu período de vacatio legis, né? Embora, como vocês já sabem, publicada e formalmente válida, a lei ela ainda não está em vigor, né? Então, ela não alcança as condutas praticadas durante esse período de vacatio legis. A lei, ela somente deve ser aplicada aos fatos praticados depois da sua entrada em vigor, salvo, como eu coloquei aqui no slide anterior, salvo se para beneficiar o réu. Como assim, professora? Imagina, como vocês já estudaram a Introdução ao Estudo do Direito, que vem uma lei nova revogando uma lei anterior, tá? Então, enfim, vou dar aqui um exemplo hipotético. Imagina que uma lei posterior vem revogando a contravenção penal de jogo do bicho e diz que em outras palavras, jogo do bicho não é mais crime. E aquelas pessoas que estão sendo punidas pela prática do jogo do bicho, professora, que praticaram o jogo do bicho na época em que a lei que considera contravenção penal o jogo do bicho estava em vigor. Como é que ficam essas pessoas? A nova lei, né, que revogou a lei que criminalizava o jogo do bicho, ela vai retroagir para beneficiar essas pessoas. Então, imagina um outro exemplo de lei benéfica que pode retroagir para beneficiar o réu. Imagina que alguém foi condenado pela prática de um crime de furto e no momento em que a lei previa uma pena de furto de 1 a 4 anos, tá? Posteriormente, em 2010, digamos, tá? 2010. Essa pessoa está respondendo o processo, pode até já estar cumprindo pena. Mas em 2012, veio uma outra lei prevendo a pena do crime de furto de 6 meses a 2 anos, ok? Essa lei nova, ela beneficia ou não beneficia o réu? Alguém que praticou sob a égide da lei que previa a pena para o crime de furto de 1 a 4 anos, pode ser beneficiado por essa nova lei que reduziu a pena em abstrato para o crime de furto para de 6 meses a 2 anos? Claro que sim. Então, via de regra, aplica-se a lei vigente, a lei que está em vigor na época da prática daquela infração penal. Agora, se posteriormente vier uma lei mais benéfica para o agente, por exemplo, descriminalizando, aquela conduta não é mais crime, ou reduzindo a sua pena, essa lei ela deve retroagir para abarcar essas situações pretéritas, ok? Então, próxima aula nós continuamos o estudo dos princípios penais, tá?